E aí galera, tudo bem com vocês? Olha eu aqui novamente, dessa vez para fazer um versus super bacana para vocês em área externa. Hoje estamos então no parque da cidade de São José dos Campos, um parque muito bonito, muito amplo, muito arborizado. E aqui vai ser o palco então do versus, que são essas três caixas de som: Tribit, Sabala e Bomber Bass. Vamos ver como ela se sai então em ambiente aberto? Então é hora do play! E aí galera, então a gente vai começar com 50% do volume, pela Bomber Bass mesmo, e a uma distância aqui de uns 2,5 metros. Vamos passar para Sabala. Bom, para variar, a Sabala já está desligada, né? Ela desliga sozinha. Deixa eu pôr 50% do volume da Sabala aqui. Tem 50% do volume. Vamos para Tribit. Deixa eu abaixar. 50% do volume da Tribit. Sabala. Bomber Bass. Tribit. Vamos aumentar então para 70%. Sabala. 70%. Bomber Bass 70%. Tribit. Sabala. Noventa por cento do volume. Bomber Bass 90% do volume. Tribit 90% do volume. Sabala. Bomber Bass. Tribit.
para 100% do volume de cada caixa. Sabala, 100% do volume da Sabala. Bomber Bass, 100% volume. Sabala, 100%. Bomber Bass, Rivet, Sabala, Bomber Bass, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Tribute, 80% do volume. É isso aí, galera. Sabala. Tribute. Bomber Bass. Bom, galera, então eu vou dar minhas considerações finais pelo que eu ouvi aqui dessas 3 caixas de som. Primeiramente eu quero então só me desculpar porque eu estava ouvindo aqui agora o vídeo aqui, começando a fazer edição, e eu observei que bate bastante vento no microfone. Como é um microfone que não tem aquela capinha de espuma, né, para absorver esse vento, então acabou saindo um pouco no vídeo, mas dá pra ter noção de como sai aí, tá certo? Então eu vou começar falando dos graves das caixas de som. Vamos começar falando então da Sabala. Vou falar uma por uma para vocês entenderem. A Sabala DR-107 é uma caixa de som que ela não é projetada exatamente para uma área externa. Os graves dela tem graves legais, tem graves um pouco prolongado, porém eles são bem fracos pelo que ela tem de oferecer em sua potência máxima, tá certo? Ela tem uma potência muito considerável, até porque no teste das 3 aqui, ela ofereceu um volume muito similar, não ficou para trás não, tá? Médios dela é bem legal também, porém ele não se sobressai, porque o agudo é muito forte, é um agudo muito forte, e aí com isso acaba ficando um som um pouco estridente, porque o agudo ele se sobressai a todas as frequências, tá? Então o que dá o volume dessa caixa de som é exatamente o agudo. Agora, com relação à qualidade do agudo, é uma boa qualidade, não é das melhores, mas é uma boa qualidade, porque ele tem detalhes, ele tem uma fidelidade nesses agudos, tá certo? E potência final, ela é muito parecida com as outras caixas de som, tá certo?
Vamos falar aqui agora da Bomber Bass. Bomber Bass, começar pelos graves. O grave da Bomber Bass é o seguinte, pelo que eu observei, ele tem os graves fortes, tá? Ele desce um pouco a frequência, porém em altos volumes ele não mantém aquela rigidez, aquele grave limpo, redondo, vamos dizer assim. Ele parece que dá uma distorção, não é aquele grave que fica agradável a volume muito alto. Eu usei essa caixa de som na equalização 1, que eu acho que é a melhor. A equalização 2 baixa bastante os médios e a equalização 3 é a pior de todas. Por que é a pior de todas? Quando eu coloco ela, qualquer música que eu coloco que puxa o vocal, fica um vocal extremamente forçado. É horrível, os graves perdem todas as propriedades, não é, se você coloca para reproduzir 60 Hz, não sai 60 Hz, sai um grave horrível, não é legal, não é projetado, até porque se você manter essa caixa de som em alto volume na equalização 3, você pode ter certeza que ela vai dar problema, ela vai dar defeito, porque você colocando ela em volume baixo, você já observa que ela está forçando todas as frequências, em volume baixo mesmo, imagina então em volume alto. Tá certo? Então os graves dela é uns graves legais, é uns graves presentes, tem um certo peso sim, mas assim, tem que saber usar ela, tá certo? Os médios dela são bem fortes. Eu acho que a qualidade dessa caixa de som fica nos médios, que são bem fortes, são bem presentes. Não tem muito o que destacar, porém os médios dela é o que dá a potência final dela. Os agudos, ela tem os agudos presentes, porém ela não tem o tweeter dedicado. Com isso, não é aquele agudo fininho, é um agudo mais grosseiro, né? Então você não vai sentir falta do agudo na música, porém você vai sentir falta daquela fidelidade no áudio, daquele agudo bem fininho, sabe o prato batendo, os instrumentos que emite aquele som bem fininho, você vai sentir falta nessa caixa de som. Já a questão da potência final, ela surpreende porque os médios são muito fortes, tá certo? Os graves também acompanham os médios. Tá? Mas aí já não tem aquela mesma qualidade que se tivesse no volume mínimo, volume baixo no caso. A questão de distorcer, audivelmente a gente não ouve, só esses graves mesmo que não é bem legal em volume alto, tá certo? Bom, agora vamos falar aqui da Tribit, caixa de som pesada, hein? Bom, a Tribit é o seguinte, a Tribit ela tem um conjunto muito bom mesmo. Porém, a Tribit tem um problema com o médio, né? Mas a gente vai começar falando dos graves. Os graves da Tribit é sensacional, são os graves que ele é redondo do começo do volume até o fim do volume. Ele é muito bom mesmo. Em todas as frequências que a gente coloca para tocar, ele não perde prioridade, ele não distorce, ele é um grave assim sensacional. Mas ela tem um defeito muito grande nos graves. Qual seria esse defeito? Acima de 80% dos volumes, ela não faz como as outras caixas de som costuma fazer, que é o quê? Manter o grave, não aumentar o grave e aumentar médio e agudo. O que ela faz? Quando você toca de 80% para 100% do volume, ela diminui o grave. Vamos supor que 80% é o máximo que ela oferece de grave, 80% do volume. Em 100% do volume, ela não vai continuar mantendo aqueles mesmos graves do 80% do volume. Ela vai te dar uns graves do 60% do volume. Ou seja, tem uma leve perca aí que quem gosta de grave vai perceber. Embora seja uma caixa muito potente, você não vai costumar ouvir a 100% do volume sempre. Só se você estiver numa festa com várias pessoas mesmo. Mas é um erro que eu acho que foi bem grotesco. Mas dá para entender ao mesmo tempo. Por quê? Porque o subwoofer dessa caixa de som, ele é responsável pelos médios da caixa. E se você joga uma baixa frequência com os graves muito fortes, né? No caso a baixa frequência emitindo de uma maneira muito forte e ao mesmo tempo os médios, o médio vai ficar trepidado, isso vai perder a qualidade total da caixa. Então dá para entender o porquê que eles fizeram dessa maneira. Porém, a gente fica chateado quando a gente aumenta ela em 100% do volume. Com relação aos médios, falta um pouco de médio. Falta um pouco de médio pelo que a gente tem aqui, pelo conjunto aqui, porque os agudos são sensacionais. São agudos que são limpíssimos, são agudos que não agridem os nossos ouvidos, são os agudos que realmente vale a pena numa caixa de som.
Diferente do agudo JBL. Agudo JBL é agudo gritento, ele é muito parecido com o agudo da Sabala. É um agudo que cansa os ouvidos. Já o agudo da Tribit é sensacional. Tá? No conteúdo geral, na potência geral, os graves, médio e agudo é bem interessante dessa caixa de som. Dessas 3 caixas de som, sem sombra de dúvidas, a Sabala é a melhor. Também foi a mais cara, tá ok? Então dessas 3 aqui, eu ficaria com a Sabala. A Sabala não, desculpa, Tribit, estou falando Sabala, é Tribit. No conjunto geral, a Tribit é sensacional, sensacional. Ainda mais pelo preço que ela pede e pelo que ela oferece. A Tribit a gente vê por aí ela sendo comparada com a Boombox 2. Sim, elas são muito parecidas. Conheço a Boombox 2 e a Boombox 1, elas são muito parecidas mesmo. Porém, a Tribit ela oferece mais qualidade justamente por oferecer um agudo melhor, tá certo? Então essas foram as considerações finais e aí eu vou falar de cada caixa detalhadamente no review mesmo, tá certo, pessoal? Obrigado por ter acompanhado e até uma próxima então. Valeu!